Realize o seu sonho de ter aquele modelo em miniatura tão desejado. Venha para a Oficina de Kits. Dicas do Bárbaro, rebaixando linhas e painel, MiG-23. Olá amigos do hobby, eu sou o Luiz Bárbaro da Oficina de Kits e vocês estão nas Dicas do Bárbaro. E hoje eu vou trazer para vocês o rebaixamento de linhas e painel. Vou tentar, na verdade, desmistificar um pouquinho essa técnica. É uma técnica que não é difícil, mas sim lenta e trabalhosa. E não é para qualquer tipo de kit. São para uns kits que tem uma injeção um pouco mais antiga, onde você não tem um modelo mais novo aí para você comprar já com as linhas rebaixadas, né? Então é uma dica aí para quem tem um modelo antigo, alguma coisa assim, ou que gosta de, eu quero ter essa marca de modelo e vou rebaixar as linhas. Então é uma dica aí para vocês. Esse kit é um MiG-23 da Italeri, na 1,48. É um antigo kit da ESC. Quero agradecer por fornecer o kit para nós a Decalcos Brasil e para o Thiago da Tom Colors também, que forneceu as tintas para pintura desse modelo. Então eu agradeço os dois, a Decalcos Brasil e a Tom Colors. Obrigado. E vamos lá. O que foi feito aqui? Foi feito um rebaixamento, tá, de algumas linhas aqui, que vou dar como exemplo. E isso vai ser feito em todas as linhas de alto relevo, que estão em alto relevo no modelo, rebaixando para baixo relevo, ok? E aqui eu venho mostrar alguns materiais que vocês podem utilizar. Eu acho que a maioria de vocês conhece essa ferramenta, se não é um Scriber. O Scriber, esse daqui é da Alpha, mas a Alpha fabrica para Tamiya, então o da Tamiya é igualzinho, só que em preto. Só isso, só essa única mudança, tá, da cor. Eu particularmente, eu acho esse aqui muito agressivo, tá? Às vezes faz uma linha muito grossa, então tem que ser usado com moderação, ok? Eu vou mostrar no vídeo que foi usado esse também junto com esse outro modelo, que no caso eu nem sei, foi comprado há muito tempo, mas você encontra isso no AliExpress, fácil de achar, porque eles vêm como fosse um photoetch. Você destaca ali do metal e utiliza. Você pode ver que tem vários aqui, tipos de pontas para vários tipos de utilidade, né, no caso, né? Então eu gosto muito desse. Ele é mais fino, oferece, como vocês podem ver, né, um acabamento um pouco mais fino do que esse aqui, né? Então eu utilizei os dois, esse em conjunto com esse, para fazer essas linhas. Aí no vídeo vocês vão ver direitinho. E é claro, eu vou explicar no vídeo como você tem que lixar, né, para tirar a linha ao relevo, e como vocês vão mascarar para poder passar o Scriber, porque quando você passa o Scriber você tem que ter uma linha de guia. Uma linha de guia tem que ser feita com uma fita, e até uma fita um pouco mais grossa. Essa fita aqui é uma fita para, vocês podem ver, automotiva, para mascaramento de carros, no caso, para detalhes. No nosso caso, por causa da escala, não é um detalhe, né? Então, a escala, isso aqui não serve para detalhes para nós que trabalhamos em escala. Ela é uma fita até mais grossa, né? Se vocês vão ver, depois no vídeo eu vou mostrar direitinho. E é uma fita plástica, tá? É uma fita plástica. Ela pode fazer curvas e tudo mais, mas não é aconselhável para o nosso hobby.
né, porque ela é grossa. Então, mesmo ela fazendo curva, no modelo não vai fazer. Você vai ter que cortar filetezinhos bem finos. Isso a gente consegue com a própria fita nossa do hobby, né? Ou até uma fita crepe. Não há necessidade de ter essa aqui. Essa daqui eu achei interessante para que a gente possa fazer um degrau mais alto e usar como guia. Você pode utilizar ela em conjunto, deixar um espaço no meio e aí passar o scriber ali. Ou, se tiver um pouco mais de experiência, você coloca só de um lado e passa como guia. Ok? Então é isso. Eu vou explicar um pouco melhor aí, um pouco mais detalhes no vídeo, né? E é isso. Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar para vocês. Vamos para o vídeo. Então, como vocês podem ver no modelo, bem de perto, as linhas estão em alto relevo. Vejam na luz. Primeiro nós vamos lixar as linhas. Mesmo lixando as mesmas, elas vão ficar visíveis ainda para que a gente possa fazer a parte da máscara com o degrau com a fita. Foi utilizada a lixa d'água número 600. Para que a lixa lixe com perfeição, tem que ser a superfície tem que ser umedecida. Então nós jogamos água, passamos a lixa até tirar toda a linha em alto relevo, deixar rente a superfície. Vocês vão perceber que vai ficar marcado ainda onde tinha, o plástico fica marcado onde tinha a linha. Como eu falei, nós vamos utilizar essa fita automotiva plástica e vamos iniciar os trabalhos com um scriber menor, marcando a linha para depois aumentarmos com outro scriber. Uma dica aí, pessoal, essa fita pode ser encontrada em lojas de tintas automotivas. Cole bem a fita para você não ter problemas na hora que for passar o scriber. Se ela não estiver bem presa, o scriber pode escapar. Passe o scriber com calma, sem forçá-lo na superfície, quantas vezes forem necessárias. Depois que a linha estiver bem marcada, passe o outro scriber para forçar um pouco mais, mas também com o mesmo procedimento, com calma, com delicadeza, principalmente por ser um scriber mais parrudo. Então tome cuidado. Vocês também podem usar só um tipo de scriber, não precisa ter todas as ferramentas. Só que o processo demora um pouco mais. Depois que finalizar, retire a fita, limpe bem a superfície e verifique se ficou do seu agrado. Se não, repita o procedimento. Depois passe uma lixa para dar um acabamento fino. Aqui no caso eu usei uma lixa 2000, ficou bem liso e bem acabado. Aqui o resultado final. Veja como ficou.
tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários do vídeo que eu respondo assim que possível. Então, pessoal, vocês viram no vídeo que foram feitas as linhas rebaixadas com essa técnica. Como eu havia dito, aqui é apenas uma dica. Se vocês de repente acharem melhor comprar um outro kit, não, eu tenho um kit assim, é muito antigo, não vou fazer isso, tá? Eu vim aqui só para desmistificar um pouquinho o que o pessoal acha que é muito difícil de ser feito. Na verdade é um trabalho lento e trabalhoso, né? Tem que ser feito com atenção, é isso. Dei as dicas dos materiais para vocês. Quero agradecer novamente a Decalcos Brasil por fornecer o kit pra gente e a Tom Colors pelas tintas também, tá? Obrigado aos dois, obrigado a você que assistiu o vídeo. Não se esqueçam, compartilhem, dê o seu like, né? Se inscreva no canal e até a próxima Dica do Bárbaro. Um abraço! Realize o seu sonho de ter aquele modelo em miniatura tão desejado. Venha para a Oficina de Kits.